Quando a gente pensa em psiquiatria, existe uma série de doenças que todo mundo conhece. Todo mundo sabe mais ou menos o que é depressão, todo mundo sabe mais ou menos o que é ansiedade, todo mundo de alguma forma já ouviu falar em transtorno do pânico, mas tem algumas doenças que de repente as pessoas não ouvem falar tanto e que não são tão comuns. Uma das doenças dessas, que são mais diferentes, né, que tem repercussões diferentes na vida da pessoa, é o transtorno dismórfico corporal. O que é isso, né? Transtorno dismórfico corporal é um quadro que é comum começar na adolescência. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, é uma adolescente e uma pessoa que, portanto, também vai chegando na idade adulta, em que ela se olha no espelho e ela se vê com algumas lesões, com algumas alterações no rosto, com alguns defeitos, né? Que para elas aquilo chama muita atenção. Então é uma pessoa que pode ter tido um acne quando jovem e aí de repente ela olha para a pele dela e ela acha que a pele dela está toda distorcida, que ela tem uma lesão visível e que as pessoas, né, então, nem olham para ela. Isso, se fosse só isso, estava tudo muito bem. O que acontece com isso? Quando essa pessoa acha que tem essas características, ela passa a fazer o seguinte, ela começa a não sair de casa durante o dia, tá? Para que ninguém a veja daquele jeito. Então, uma das características dessa doença é fazer com que uma pessoa passe a fazer compras somente de madrugada ou tarde da noite, quando ela não vai encontrar praticamente ninguém no supermercado. Isso é uma história, quer dizer, como é que isso modifica o comportamento. Essas pessoas, toda vez que saem de casa, elas estão o tempo todo se olhando no espelho e confirmando se estão bem, muitas vezes usam maquiagem pesada. Um dos exemplos disso, né, desse transtorno dismórfico corporal, que é a visão distorcida ou com lesões que ela acha que tem e que absolutamente não tem, ou que na verdade ela está ampliando muito aquilo. Um exemplo muito claro disso era um cantor que todos conhecem, chamado Michael Jackson. Michael Jackson era uma pessoa que ao longo da vida ele foi se modificando. Todos nós que acompanhávamos a história do Michael Jackson víamos que de repente ele estava ficando cada vez mais branco, ele estava realmente com a pele ficando mais branca, com o rosto se modificando, né? E assim, ele tinha várias desculpas. Numa delas ele disse que teve um acidente, pode até ter sido, e que numa gravação ele teria queimado o couro cabeludo e a partir disso ele então começou a ter esses cuidados. Mas a verdade é que ele então começou a desenvolver características e essa preocupação imensa com a aparência física. Esses quadros são muito comuns de aparecer, não tanto no consultório do psiquiatra. Em geral, aparecem para a gente no consultório do psiquiatra após uma consulta ou com um dermatologista ou com um cirurgião plástico. Por quê? Porque essas pessoas, elas procuram o cirurgião plástico e dizem, olha, eu tenho um nariz muito feio, preciso operar. O cirurgião plástico olha, vê que aquele nariz está completamente adequado para o rosto daquela pessoa, que não tem o que fazer naquilo, né? Na verdade, os bons cirurgiões plásticos temem muito esse tipo de paciente, porque são pacientes que, como eles têm uma alteração que é uma alteração mental, eles se veem diferentes, mas eles não têm essa lesão que eles acham, então se o cirurgião opera, eles vão continuar se vendo deformados, continuando com as mesmas queixas dessas lesões de pele que eles absolutamente não têm, né? Na verdade, isso então é um quadro psiquiátrico que se apresenta e que procura, que tem um componente com outros profissionais, né, com dermatologistas e com cirurgiões plásticos, mas também tem tratamento. Do ponto de vista do tratamento psiquiátrico, a gente trata com medicamentos inibidores seletivos de recaptação de serotonina e com psicoterapia, que é começar a trabalhar com esse paciente, quer dizer, que ele não tem essas distorções e conseguir trabalhar, né, para que ele consiga se ver como ele é, melhorar a autoestima desse paciente, porque geralmente é uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Mas o importante é falar de transtornos que são diferentes, mas, portanto, existem e causam muito sofrimento. Nem todos os transtornos psiquiátricos todo mundo conhece, né?
Então é importante que vocês conheçam alguns transtornos que não são tão conhecidos do público, mas que causam extremo sofrimento e que, mais importante do que isso, que tem tratamento. Não é? Quer dizer, importante nós que temos, quer dizer, qualquer problema, a coisa mais importante que a gente faz é procurar um médico. Procurar um médico para saber qual é o transtorno, qual é o tratamento dos transtornos e, finalmente, organizar e iniciar um tratamento.